Imagine um país rico, moderno e aliado do Ocidente, que em apenas um ano se transforma em uma teocracia fechada e anti-americana. A Revolução Iraniana de 1979 não é só um capítulo do passado, é a chave mestra para entender o caos do mundo atual. Bem-vindo ao canal do Pirata Contador de História e vamos junto nessa aventura para desvendar os segredos do Irã que o mundo não conhece mais. Para compreender a magnitude dessa reviravolta brutal, precisamos voltar no tempo e entender as raízes da fúria. O Império Persa, como era chamado o atual Irã, era uma terra de contrastes profundos e cruéis. Enquanto a elite desfilava com roupas de grife e ostentava uma vida de luxo europeu nas grandes capitais, uma bomba relógio silenciosa começava a bater nas áreas rurais e nos becos escuros. A riqueza jorrava da terra, mas não chegava às mãos do povo. Tudo começou no início do século XX, quando o Império Britânico colocou os olhos nas vastas reservas de ouro negro do país. Em 1901, o britânico William Darcy assinou um acordo nefasto com a monarquia local. Por meras 20 mil libras e a promessa de 16% dos lucros, os ingleses compraram o direito de explorar o petróleo por 60 anos. Assim nasceu a empresa que mais tarde se tornaria a British Petroleum. Em 1908, a descoberta de jazidas gigantescas transformou o Irã no grande pilar da economia britânica. O acordo era uma verdadeira sentença de miséria para os locais, entregando quase todo o lucro para a coroa britânica. O Irã se tornou o motor do império, abastecendo navios e indústrias, mas a um custo humano altíssimo. A discrepância era revoltante e visível a olho nu. 84% dos lucros iam diretamente para a Inglaterra. Trabalhadores iranianos suavam sob o sol escaldante do deserto, ganhando apenas 50 centavos de dólar por dia. Eles viviam em barracos de lata e madeira, sem saneamento básico ou água potável, enquanto viam a riqueza de sua terra ser drenada para o exterior. A poucos metros da miséria absoluta, os gerentes britânicos viviam como reis. Eles relaxavam em clubes privados exclusivos, com piscinas de águas cristalinas, quadras de tênis e jardins verdejantes no meio do deserto. Essa humilhação diária, essa segregação brutal dentro do próprio país, plantou a primeira semente do ódio no coração da população iraniana. O ressentimento começou a borbulhar. Comerciantes, clérigos e intelectuais começaram a se organizar. Eles criaram um forte movimento para forçar a criação de um parlamento, limitando os poderes da monarquia absolutista. O momento era de esperança, mas os anos seguintes mostraram que o país se afundaria em uma guerra civil caótica. Tribos antigas, criminosos e militares lutavam pelo poder, transformando o Irã em um campo de batalha sangrento. Nesse caos, um militar linha dura ascendeu ao poder, Reza Shah Pahlavi. Ele coroou a si mesmo e buscou modernizar o país à força, reduzindo a influência britânica. Para isso, cometeu um erro fatal. Aproximou-se da Alemanha. Engenheiros e empresas alemãs ganharam forte presença no Irã, ajudando na industrialização. Mas o que parecia um avanço se tornou o motivo da ruína do novo governo. O cenário global mudou drasticamente em 1941. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Irã declarou neutralidade. Porém, temendo que a aliança com os alemães prejudicasse a guerra contra os nazistas, britânicos e soviéticos invadiram o país em uma ação coordenada. Em apenas uma semana, os aliados dominaram o território e depuseram o monarca sem encontrar grande resistência. Foi nesse momento crítico que a história dos Estados Unidos se cruzou definitivamente com a do Irã. Os americanos apoiaram a ocupação enviando ajuda econômica e assessores militares.
Com o antigo rei exilado, os aliados colocaram no trono o seu jovem filho, Mohammad Reza Pahlavi, um monarca inexperiente, alçado ao poder para garantir que o petróleo continuasse fluindo para o Ocidente. A submissão aos interesses estrangeiros não duraria para sempre. Em 1951, uma figura carismática e profundamente nacionalista emergiu no cenário político: Mohammad Mossadegh. Eleito primeiro-ministro, ele carregava o anseio de milhões de iranianos que não suportavam mais a exploração. Mossadegh ousou sonhar com um Irã soberano e dono do seu próprio destino. O primeiro-ministro tomou uma atitude que abalou as estruturas do poder global. Ele assinou a lei que nacionalizou a indústria de petróleo, expulsando os britânicos e devolvendo a riqueza do subsolo para as mãos do povo iraniano. Foi um momento de euforia nacional. Nas ruas, a população celebrava a coragem de um líder que finalmente havia se levantado contra o império. Mas a resposta do Ocidente foi rápida e implacável. O Império Britânico não aceitaria perder sua galinha dos ovos de ouro. Eles impuseram um bloqueio naval rigoroso, impedindo que o Irã exportasse uma única gota de petróleo. Sanções econômicas severas foram aplicadas, mergulhando o país em uma crise profunda. A economia iraniana começou a sufocar sob o peso da vingança britânica. Sem conseguir derrubar Mossadegh apenas com pressão econômica, os britânicos pediram ajuda aos Estados Unidos. O Serviço Secreto Britânico, o MI6, uniu forças com a Agência de Inteligência Americana, a CIA. Juntos, eles orquestraram a Operação Ajax, um plano clandestino financiado com $1 milhão para desestabilizar o governo e derrubar o primeiro-ministro democraticamente eleito. Em agosto de 1953, o golpe foi executado. Agentes estrangeiros subornaram jornais, clérigos, políticos e oficiais militares. Gangues foram pagas para causar o caos nas ruas de Teherã. Em meio à violência e à confusão armada, o governo de Mossadegh ruiu. Ele foi preso e julgado por traição, enquanto o sonho de um Irã independente era esmagado pelos tanques. Com o sucesso do golpe, o Shah Mohammad Reza Pahlavi, que havia fugido do país com medo da revolta, retornou triunfante. Agora, ele não era mais um jovem inexperiente, mas um governante autoritário com poderes absolutos, sustentado diretamente por Washington. Os Estados Unidos passaram a enviar bilhões de dólares em ajuda militar e econômica para fortalecer o regime do seu novo aliado. O prêmio pelo golpe não demorou a ser cobrado. O petróleo iraniano foi novamente entregue a um consórcio internacional, garantindo que 40% dos lucros fossem direto para as empresas americanas. O Irã voltou a ser uma peça no tabuleiro da Guerra Fria, servindo como um escudo ocidental contra a União Soviética no Oriente Médio, enquanto sua população continuava marginalizada. Assombrado pelo fantasma da oposição, o Shah decidiu que precisava de um controle absoluto sobre a sociedade. Para isso, ele fundou a SAVAK, uma polícia secreta e agência de inteligência brutal. Treinada pela CIA e pelo Serviço Secreto Israelense, a SAVAK se infiltrou em todos os níveis da sociedade iraniana. Universidades, fábricas e mesquitas estavam repletas de informantes do governo. A SAVAK rapidamente se tornou a instituição mais temida de todo o país. Opositores políticos, estudantes e intelectuais desapareciam no meio da noite, levados para prisões secretas. Relatos de torturas medievais, choques elétricos e execuções sumárias se espalharam, criando uma atmosfera de terror psicológico. Ninguém ousava criticar o Shah em público, temendo que as paredes tivessem ouvidos. Apoiado por esse aparato de terror, o Shah lançou nos anos 60 a chamada Revolução Branca.
Era um pacote de reformas radicais que visava forçar a modernização e a ocidentalização do país de cima para baixo. Ele redistribuiu terras, concedeu direito de voto às mulheres e investiu em educação laica. Mas essas mudanças agressivas começaram a ferir profundamente as tradições religiosas do povo. Nos anos 70, as ruas de Teherã pareciam um pedaço da Europa no Oriente Médio. O Shah forçava uma ocidentalização agressiva. Mulheres caminhavam de minissaia, cinemas exibiam os últimos sucessos de Hollywood e cassinos luxuosos ficavam lotados. Para a elite, era o auge da modernidade e do progresso. Mas, para a maioria conservadora, essa transformação era uma ofensa direta às leis sagradas do Islã. O choque cultural vinha acompanhado de uma desigualdade econômica brutal. Com o choque do petróleo na década de 70, bilhões de dólares inundaram os cofres do governo. Porém, essa riqueza monumental não chegou às periferias. A inflação disparou, o custo de vida esmagou os mais pobres e favelas cresceram ao redor da capital, enquanto a família real construía palácios decorados com ouro e cristais. O ápice da ostentação ocorreu em 1971. O Shah organizou uma festa faraônica nas ruínas de Persépolis para celebrar os 2.500 anos do Império Persa. Toneladas de comida foram importadas de Paris, servidas para reis e presidentes estrangeiros. Enquanto o monarca brindava com champanhe francês, vilarejos inteiros no interior do Irã sofriam com a fome e a seca severa. Essa festa monumental foi a gota d'água para os líderes religiosos. Para os clérigos xiitas, o Shah não era apenas um ditador corrupto, mas um traidor da fé que tentava apagar a identidade islâmica do país. Como a polícia secreta proibia qualquer partido político ou sindicato, as mesquitas se tornaram o único refúgio seguro. Foi nos tapetes sagrados que a revolta começou a ganhar forma e organização. Em meio a esse descontentamento fervilhante, uma voz poderosa ecoou do exílio. O Ayatollah Ruhollah Khomeini, um clérigo de altíssima autoridade religiosa, havia sido expulso do Irã anos antes. Vivendo no Iraque e depois na França, ele não aceitava nenhum tipo de acordo com o governo. Khomeini exigia a queda total da monarquia, a expulsão dos americanos e a criação de uma república baseada nas leis de Deus. Mas como espalhar essa mensagem em um país vigiado pela polícia mais letal do mundo? A resposta veio através de uma revolução de baixa tecnologia. Os sermões inflamados do Ayatollah eram gravados em fitas cassete na Europa e contrabandeados secretamente para o Irã. Essas fitas eram copiadas aos milhares em porões escuros e distribuídas de mão em mão, burlando todo o sistema de espionagem do governo. O impacto dessas gravações foi avassalador. Em casas simples, bazares e mesquitas, famílias inteiras se reuniam em silêncio para ouvir a voz rouca e hipnótica do líder exilado. Ele dizia que o Shah era um fantoche do Ocidente e que o povo tinha o dever sagrado de se rebelar. As fitas cassete uniram estudantes esquerdistas, comerciantes ricos e camponeses pobres em um único e poderoso movimento de oposição. O barril de pólvora finalmente explodiu no final de 1977. Artigos difamatórios plantados pelo governo contra o Ayatollah provocaram a fúria dos estudantes de teologia. Eles saíram às ruas em protesto e a polícia secreta respondeu com balas de chumbo. Jovens desarmados foram mortos a sangue frio, criando os primeiros mártires de uma revolução que não poderia mais ser parada. A religião xiita possui uma tradição de luto que dura 40 dias após uma morte. Esse costume criou um ciclo mortal para o governo. 40 dias após o primeiro massacre, multidões saíram para homenagear os mortos. A polícia atirou novamente,
criando novos mártires. 40 dias depois, os protestos eram ainda maiores. O país inteiro entrou em uma espiral de luto, fúria e derramamento de sangue. Incrivelmente, o Shah estava cego para a realidade do seu próprio país. Isolado em seus palácios e cercado por conselheiros que temiam lhe dizer a verdade, ele acreditava que o povo o amava. Na véspera de Ano Novo de 1978, o presidente americano Jimmy Carter brindou com o monarca em Teherã, chamando o Irã de uma ilha de estabilidade. Semanas depois, o país inteiro estaria em chamas. Em agosto de 1978, uma tragédia inimaginável acelerou o colapso. O Cinema Rex, na cidade de Abadan, foi incendiado com as portas trancadas pelo lado de fora. Mais de 400 pessoas morreram carbonizadas. O governo culpou extremistas islâmicos, mas a população, já calejada pelas mentiras do regime, teve certeza de que a atrocidade foi obra da temida Savak. O incêndio do cinema foi o estopim que faltava. O luto se transformou em uma fúria incontrolável que varreu o país de ponta a ponta. Milhões de iranianos tomaram as ruas, exigindo o fim imediato da monarquia. O Shah, percebendo que estava perdendo o controle, declarou lei marcial nas principais cidades, proibindo qualquer tipo de aglomeração. Mas o medo já não parava mais o povo iraniano. Na manhã de 8 de setembro de 1978, a lei marcial foi desafiada. Milhares de manifestantes se reuniram na Praça Jaleh, no coração de Teherã. Homens, mulheres e crianças sentaram-se no chão em um protesto pacífico. Eles acreditavam que os soldados, sendo iranianos e muçulmanos, jamais atirariam contra seus próprios irmãos. Foi um erro de cálculo trágico e fatal. O governo decidiu dar uma demonstração de força implacável. Tropas de elite do exército cercaram a praça com fuzis de assalto. Helicópteros militares sobrevoavam a multidão em voos rasantes, enquanto tanques de guerra bloqueavam todas as rotas de fuga. O chefe militar de Teherã ordenou que a praça fosse esvaziada imediatamente. A multidão, unida pela fé e pela revolta, recusou-se a recuar. Por volta do meio-dia, o som ensurdecedor de disparos ecoou pela capital. Os militares abriram fogo diretamente contra a multidão desarmada. O pânico se instalou. Pessoas corriam desesperadas, pisoteando umas às outras, enquanto dezenas caíam atingidas pelas balas. O chão da Praça Jaleh ficou manchado de sangue. Aquele dia terrível entraria para a história como a Sexta-feira Negra. O massacre da Sexta-feira Negra destruiu qualquer possibilidade de reconciliação. O Shah tentou justificar o banho de sangue, alegando que os manifestantes estavam armados. Mas os relatos dos sobreviventes desmentiram o governo. A brutalidade não silenciou a revolta. Ela apenas confirmou as palavras do Ayatollah Khomeini. O regime monárquico havia cruzado a linha e não seria mais tolerado. Seguindo as ordens de Khomeini, enviadas do exílio, a oposição mudou de tática. Se os protestos nas ruas resultavam em massacres, eles iriam destruir o governo, secando a sua fonte de dinheiro. Em novembro, uma greve geral colossal tomou conta dos campos de petróleo. Os trabalhadores cruzaram os braços e as refinarias pararam. A maior fonte de riqueza do Irã foi completamente estrangulada. A greve se espalhou como um vírus por toda a economia. Bancários, professores, motoristas e funcionários públicos pararam de trabalhar. Sem petróleo e sem arrecadação, o governo do Shah perdeu a capacidade de pagar o exército e manter a máquina estatal funcionando. A população começou a sofrer com a escassez de alimentos e combustíveis, mas suportou o sacrifício em nome da revolução iminente. Acuado, doente e perdendo o apoio dos Estados Unidos, o Shah fez um pronunciamento desesperado na televisão.
com a voz trêmula, ele declarou que havia ouvido a mensagem da revolução e prometeu reformas profundas. Mas era tarde demais. O sangue derramado nas ruas e os anos de tortura não podiam ser apagados com um discurso. Para milhões de iranianos, a única solução aceitável era a sua queda. O colapso final chegou no início do ano seguinte. Em 16 de janeiro de 1979, o Shah Mohammad Reza Pahlavi caminhou pela pista do aeroporto de Teherã. Visivelmente abatido e com lágrimas nos olhos, ele embarcou em seu avião particular e fugiu do país, alegando precisar de tratamento médico. A monarquia de 2.500 anos havia chegado ao seu fim. A notícia da fuga do monarca se espalhou como fogo. Nas ruas de Teherã, a população explodiu em uma alegria indescritível. Pessoas dançavam, buzinavam e distribuíam doces para estranhos. Estátuas de bronze do Shah foram derrubadas de seus pedestais e arrastadas pelo asfalto. O símbolo de 2 décadas de opressão e tortura estava finalmente quebrado, mas o vazio de poder era perigoso. Antes de fugir, o monarca havia nomeado um governo provisório liderado por Shapur Bakhtiar, um político moderado. Ele prometeu eleições livres, o fim da polícia secreta e a liberdade de imprensa. Mas era uma tentativa inútil. A população, inflamada por anos de ódio e guiada pelas palavras do exílio, não aceitava nada menos que a revolução total. Bakhtiar era visto como um traidor. O momento mais aguardado da história moderna do Irã aconteceu em 1º de fevereiro de 1979. O avião da Air France pousou em Teherã, trazendo o Ayatollah Khomeini de volta para casa, após 15 longos anos de exílio. Mais de 5 milhões de pessoas lotaram as ruas e o trajeto do aeroporto para recebê-lo como um verdadeiro salvador enviado pelos céus. A presença física de Khomeini no país fulminou o que restava do governo provisório. Com uma autoridade inabalável, ele declarou que o parlamento e o primeiro-ministro eram ilegais. Em poucos dias, o exército iraniano, antes a espinha dorsal da monarquia, declarou total neutralidade nos conflitos políticos. Sem o apoio militar, o antigo regime desmoronou como um castelo de cartas. A vitória da revolução foi selada, mas a lua de mel durou muito pouco. O novo regime, agora sob o controle absoluto dos clérigos xiitas, iniciou um expurgo implacável e sanguinário. O objetivo era varrer qualquer vestígio do antigo governo. Membros da temida SAVAK, generais do exército e antigos ministros foram caçados nas ruas, presos e jogados em prisões superlotadas e escuras. Tribunais revolucionários foram montados às pressas, muitas vezes nos telhados de escolas abandonadas. Não havia advogados de defesa nem direito a recursos. Os julgamentos duravam apenas alguns minutos e a sentença era quase sempre a mesma: a morte. Pelotões de fuzilamento trabalharam dia e noite, executando centenas de pessoas. Para os novos líderes, aquilo era a pura justiça divina. A unidade que havia derrubado o Shah começou a ruir rapidamente. A revolução havia sido feita por uma aliança entre religiosos, estudantes liberais, socialistas e comunistas. Mas, com o poder nas mãos, o Ayatollah não estava disposto a dividir o país. Os grupos laicos e de esquerda que deram o sangue nas ruas passaram a ser perseguidos, marginalizados e silenciados pelo novo governo. A promessa de liberdade se transformou em uma nova forma de ditadura, desta vez baseada na interpretação radical da lei islâmica, a Sharia. A repressão religiosa cresceu de forma assustadora. O uso do véu islâmico tornou-se obrigatório para todas as mulheres, independentemente de sua crença. As ruas que antes respiravam ares de modernidade ocidental, agora eram patrulhadas pela polícia moral.
Em abril daquele mesmo ano, um referendo nacional foi convocado. Sob um clima de intimidação e fervor religioso, a população foi às urnas. Com 99% de aprovação oficial, a monarquia foi abolida para sempre. Nascia ali a República Islâmica do Irã, um sistema político inédito no mundo moderno, onde a vontade de Deus, interpretada pelos clérigos, estava acima de tudo. Uma nova constituição foi redigida, criando o cargo de líder supremo, que detinha o controle absoluto sobre as forças armadas, a mídia e a política externa. O Ayatollah Khomeini assumiu esse posto vitalício. O Irã havia trocado um ditador de terno e coroa por um ditador de turbante. Mas a fúria contra o Ocidente ainda precisava de um alvo, e os Estados Unidos logo entrariam na mira. Em outubro de 1979, a tensão internacional atingiu seu limite. O Shah, exilado e doente, viajou para os Estados Unidos buscando tratamento para um câncer avançado. O novo governo iraniano exigiu sua extradição imediata para julgá-lo e executá-lo em praça pública. Os americanos negaram o pedido, o que foi visto pelos revolucionários como uma afronta imperdoável. A ira explodiu nas ruas de Teherã. Estudantes radicais, inflamados pela retórica anti-americana do Ayatollah, cercaram a embaixada dos Estados Unidos. Em 4 de novembro de 1979, centenas de manifestantes escalaram os muros e tomaram o prédio à força. Eles chamavam o local de ninho de espiões e exigiam que a superpotência entregasse o antigo monarca. O mundo assistiu em choque enquanto 52 diplomatas e funcionários americanos eram feitos reféns. Eles foram vendados, amarrados e humilhados perante as câmeras de televisão globais. O governo de Khomeini, inicialmente hesitante, percebeu o poder daquela ação e abraçou a crise, transformando o sequestro em um símbolo supremo de resistência contra o imperialismo ocidental. Durante 444 dias, os reféns enfrentaram interrogatórios constantes, isolamento e terror psicológico. Os Estados Unidos, a maior potência militar do planeta, pareciam impotentes. Uma tentativa de resgate militar americano terminou em um desastre trágico no deserto iraniano, fortalecendo ainda mais a narrativa de que Deus estava protegendo a Revolução Islâmica. Após muita pressão e negociações exaustivas, o sequestro terminou com a assinatura dos Acordos de Argel em 1981. Os americanos finalmente voltaram para casa. Mas o Irã já estava mergulhado em um novo e terrível pesadelo. Aproveitando o caos interno, o vizinho Iraque, liderado por Saddam Hussein, invadiu o território iraniano, iniciando uma guerra devastadora. O conflito durou quase uma década e ceifou a vida de centenas de milhares de pessoas. No entanto, a guerra serviu perfeitamente aos propósitos do novo regime. O medo do inimigo externo e o patriotismo forçado uniram a população e permitiram que o Ayatollah esmagasse qualquer oposição interna que ainda restasse. A ditadura teocrática estava agora cimentada com o sangue de seus mártires. A Revolução de 1979 provou não ser apenas um levante local, mas um terremoto que redesenhou toda a geopolítica do Oriente Médio. Sob o comando estrito dos clérigos, o Irã se tornou uma potência regional temida, financiando grupos armados no Líbano e na Síria. O país ergueu muros ideológicos gigantescos, isolando sua própria população do resto do mundo moderno. As chamas daquela revolução ainda ardem intensamente nos dias de hoje. O polêmico programa nuclear iraniano, as sanções econômicas esmagadoras e a tensão constante com o Ocidente e com Israel são ecos diretos daquele ano fatídico. O evento que prometia liberdade, justiça divina e prosperidade entregou, na verdade, décadas de isolamento, repressão interna
e um estado de quase guerra permanente. Olhar para o Irã de 1979 é olhar para um espelho sombrio do nosso próprio tempo. A história nos ensina que revoluções baseadas no ódio, na vingança e na exclusão costumam devorar seus próprios filhos. Quando o extremismo cega uma nação, a verdadeira vítima é sempre o povo, que paga o preço das ambições de seus líderes com a própria liberdade e com suas vidas. Compreender o passado é a única arma que temos para não repetir os mesmos erros no futuro. Se você chegou até aqui e essa história abriu os seus olhos, ajude a espalhar esse conhecimento curtindo e compartilhando este vídeo. Inscreva-se no canal do Pirata Contador de História para continuarmos desbravando os maiores mistérios da humanidade. Deixe seu comentário e até a próxima grande aventura.